Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, galera, boa noite aí a todos. Estamos aqui começando nossa primeira entrevista do coletivo Geografizando na Rua com o professor Tiago. Antes de falar um pouco do professor, eu vou falar primeiramente aí do coletivo Geografizando na Rua. Eu e o Douglas, a gente criou esse coletivo em 2014. Ali no final da faculdade, a gente começou a ler o professor Milton Santos para fazer o TCC, e aí criamos esse coletivo para pensar ações na rua, pensar diversas atividades, grupo de estudo de geografia, etc. Depois fizemos aí um grupo de estudo para questão de concurso público, etc. Entramos na rede pública municipal e lá fomos geografizar na rua com as crianças aí nos nossos projetos, o meu território Jaraguá e o do professor Douglas, o projeto Caminhos da Vilaete. E aí agora o coletivo Geografizando na Rua começa a fazer algumas entrevistas com diversos convidados. Hoje nós temos aí o professor Tiago. Eu vou passar para o Douglas apresentar aí o nosso convidado. Olá, boa noite a todos. Não esqueça de compartilhar o canal, de curtir, de se inscrever no canal para saber dos novos vídeos. Como o Henrique disse, o Tiago é o nosso primeiro entrevistado. Sempre traremos alguém aqui interessante para a gente conversar sobre diversos assuntos. O Tiago vai falar sobre podcast, educação, sobre a escola e também sobre a pandemia, que no caso vai ser nosso tema transversal. Nós entraremos nesse tema todas as vezes que for necessário. Gostaria de passar a palavra para o Thiago agora, e aí você se apresenta, fala com a sua trajetória aí na MF Chilegui ou outras escolas, e fica à vontade para falar o que quiser falar de você mesmo. Boa noite aí. Obrigado pelo convite, obrigado por nos atender aqui nosso convite. Legal, Douglas, Henrique, boa noite aí a todos. Sou Tiago, sou professor de História, né? Atualmente eu trabalho na Rede Municipal de São Paulo, na MF Professora Schiller Gil. Eu sou professor também no ensino privado, eu sou contratado do Colégio Presbiteriano de Guarulhos e atualmente eu cumpro a função de diretor sindical no Simpro Guarulhos, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Privado. Lá na MF Schiller Gil, na rede municipal, na zona norte de São Paulo, eu realizo também o projeto que chama Voz Ativa Estudantil, que é um projeto de imprensa jovem, na qual nós desenvolvemos um podcast, uma rádio escola, e queremos falar sobre. Eu também participo de uma mídia independente, que é a Desobediência Sonora. O Desobediência Sonora ele tem um programa que chama Desobediência Sonora na Rádio Antena Zero, e além disso, divulga diversos podcasts, como A Voz da Várzea, o Casa Virada, A Memória Viva Nasce a Cada Dia, e inclusive também o Voz Ativa Estudantil faz parte da Desobediência Sonora. E nós realizamos oficinas de podcast nas escolas, em diversos outros locais. Então, basicamente, esse é o meu trabalho. Legal, Thiago. Obrigado pela sua apresentação. Como nossa entrevista será em torno do podcast, você poderia iniciar, por favor, explicando o que seria o podcast, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, e para quem também deseja iniciar podcast com as crianças em suas escolas ou algum outro tipo de atividade. Legal, Douglas. O podcast é uma mídia digital, né, que está muito em evidência nos dias atuais, né? O podcast ele pode ser entendido como um programa de rádio que é disponibilizado pela internet através das plataformas, né? Que as pessoas elas podem ouvir a qualquer momento, pelo celular, pelo computador. A única diferença de uma rádio comum é que o podcast ele não acontece ao vivo, né, em tempo real. O podcast ele é atemporal, então ele é gravado e publicado em alguma plataforma. Então a gente pode definir o podcast como uma forma de transmissão de áudio através da internet, né? Esse termo podcast, ele significa o prefixo pod, vem do iPod, né? Aquele aparelhinho de música que a Apple criou há muitos anos atrás.
Então, o pod vem disso, e o cast vem do termo inglês broadcasting, que significa transmissão pública e massiva de informações. Então, o podcast, então, tem algumas pessoas que até explicam ele como um blog em áudio, né? E o podcast, ele surgiu lá no início dos anos 2000, mais precisamente no ano de 2003, 2004, que era aquele momento que estavam surgindo aqueles aparelhos portáteis de MP3, né? Todo mundo já deve ter tido um daquele que carregava no bolso, carregava de MP3 e escutava. Inclusive, o iPod é um desses aparelhos daquela época, né? Que no começo era muito caro, depois começou a surgir os piratas, tudo mais. E esses aparelhos, eles vieram com uma tecnologia que era aplicada já nos blogs, que é o feed RSS, né? RSS, que significa Really Simple Syndication, que traduzindo significa organização realmente simples. É um formato de distribuição de informação em tempo real pela internet. Então, essa tecnologia ela é utilizada nos blogs e ela foi transferida para os podcasts, né? Lá no ano de 2003, o Dave Wiener, ele acabou criando essa tecnologia de RS e ele passou a fornecer esse serviço para alguns jornalistas que queriam publicar suas entrevistas em áudio e eles passaram a desenvolver esses podcasts, né? A primeira vez que foi utilizado esse termo podcast foi no jornal The Guardian, lá da Inglaterra, né? Na qual o jornalista passou a utilizar desse recurso para divulgar suas entrevistas. E a partir disso, a partir de 2003, 2004, o podcast ele passou a ser difundido por todos os países, por todo o mundo, né? Segundo a pesquisa que eu realizei, o primeiro podcast que foi publicado no Brasil, ele surgiu em 2004, que chamava Digital Minds, que era uma vertente de um blog que era o homônimo. E a partir disso, vários outros podcasts foram surgindo. Mas eu acho que um dado que é muito interessante trazer nesse momento é que o podcast, essa mídia digital, é uma das mídias que mais crescem no país, né? Segundo uma pesquisa que o Deezer realizou no ano de 2019, o consumo de podcast subiu 67% em relação a 2018. Então, é uma das mídias que mais crescem no país e a gente pode observar isso através dos grandes meios de comunicação, que hoje a Globo, o Globo News, a CNN, a Band, até mesmo as rádios, a Folha de São Paulo também, os jornais, todos esses grandes veículos de comunicação, eles também utilizam do podcast como uma ferramenta, porque é uma ferramenta simples que você pode ouvir a qualquer momento pelo celular, no ônibus, no carro e em qualquer local. E é muito interessante ver esse crescimento. Ô, Thiago. Sim. Então isso quer dizer que o podcast pode ser feito por qualquer pessoa. Não precisa pertencer nem a um grupo jornalístico, nem uma TV, nem uma rádio. Basta você ter um celular ou um notebook e você pode produzir programas em podcast falando sobre diversos assuntos que você queira. Eu acho que essa é uma das grandes qualidades do podcast, ou uma das coisas mais interessantes do podcast, né? Porque ele não necessita nem de muitos recursos, então com pouco recurso você consegue desenvolver o podcast e também não necessita de grandes habilidades técnicas para produzir, né? É até interessante que tem uma matéria da Boitempo que saiu esses tempos, aí, alguns meses atrás, que chama o movimento contra-hegemônico dos podcasts. Ele pega esse conceito do Gramsci, né, de contra-hegemonia, para dizer que existe um grande movimento independente, de mídia independente, que está utilizando do podcast como uma forma de propagação de ideias, de agitação política, de difusão de músicas, de pensamentos, de poesia, né? O podcast como uma ferramenta de luta libertária, né? Então, e uma luta contra-hegemônica contra os grandes meios de comunicação, né? Porque nós sabemos que os grandes meios de comunicação, a TV e o rádio, ainda está na mão de poucas pessoas no nosso país, né? De poucas famílias, de poucos grupos de comunicação, e esses grandes grupos controlam essa mídia,
mas o podcast, ele surge como um processo contra-hegemônico, né? Como um processo de dar voz a quem nunca teve voz, né? E criar um podcast, como você falou, Douglas, é algo simples, né? Nós realizamos oficinas na escola para ensinar a molecada a desenvolver o podcast e, basicamente, a gente apresenta um roteiro para que esses estudantes possam produzir os seus próprios podcasts, né? A gente, basicamente, monta o roteiro assim, né? Que a pessoa ou o grupo de pessoas, o coletivo, é importante que eles criem um tema, né? Podcast é importante que ele tenha algum tema, crie uma frequência, quantas vezes por semana, por mês, vai ser produzido esse podcast, porque a frequência ela é muito importante para poder criar os ouvintes desse podcast. Então, se você solta toda quarta-feira um podcast, as pessoas que ouvem o seu podcast, ele vai começar toda quarta-feira receber lá no feed de notícias no seu agregador, na sua plataforma, Spotify, Deezer ou outras, que está sendo atualizado um novo podcast, né? Então, ter um tema, uma frequência são muito importantes. Outra coisa muito importante é ter um formato. E existem vários tipos de formato de podcast, né? Ele pode ser um podcast de entrevistas, ele pode ser um podcast musical, ele pode ser um podcast de contação de história, ele pode ser uma narrativa, um informativo, ele pode ter um formato jornalístico. Então, existem vários formatos. É importante que tenha um cronograma também, né? Ou seja, você pensar o dia que você vai gravar, que você vai editar, qual será o dia da divulgação, montar um planejamento, né? Então, se é um coletivo que quer fazer um podcast com frequência, ter um planejamento, né? Quem vai ser entrevistado nessa semana, qual vai ser entrevistado na outra semana, ter uma pauta, sempre ter uma pauta, né? E aí vem o processo prático, que é o de gravação, edição e divulgação. Como reforçando novamente o que o Douglas falou, então, como ele é muito simples, um celular e um computador você consegue, às vezes, só no celular também. Porque a gravação ela pode ser feita através de um aplicativo no celular. Você baixa o aplicativo de gravador e grava as entrevistas, ou o seu áudio, ou o que você quer divulgar. Para edição, por exemplo, eu sou professor de história, eu não entendo nada de edição de áudio, não sou nenhum especialista nisso, né? Não, sonoplastia, essas coisas eu não entendo nada. Mas tem um software que é o Audacity. Aliás, quem é professor da Prefeitura de São Paulo vai perceber que em todos os computadores da Prefeitura de São Paulo, lá na pasta Educom, tem o programa Audacity, que é um software livre, né? E que você é muito simples, intuitivo, você pode encontrar o tutorial no YouTube sobre ele, e eu aprendi ele na prática, assim, sem nenhuma técnica específica. E depois a divulgação do podcast, né, para que ele possa ser ouvido por uma quantidade maior de pessoas, é muito importante você divulgar o seu podcast nos distribuidores de podcast. O que é um distribuidor de podcast? É um serviço que você coloca o seu podcast nessa plataforma e essa plataforma ela envia o seu podcast para todos os aplicativos de podcast. Eu conheço dois, mas acredito que tenham mais. Tem o Anchor e o Megafono. O Anchor ele é em inglês e o Megafono é o primeiro distribuidor de podcast do Brasil. O que eles fazem? Você coloca lá o podcast nessa plataforma, nesse site, né, do Megafono e do Anchor, e ele vai mandar ele para diversos aplicativos, como Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google Podcast, iTunes, Pocket e vários outros aplicativos de podcast. Então, aí você posta em um único local, que é no Megafono ou no Anchor, e esse site ele manda seu podcast para diversos outros aplicativos. Então, basicamente, Douglas, é isso, não tem segredo. É montar um tema, uma frequência, um formato, cronograma, planejamento, pauta, gravação, edição e divulgação, e aí você já tem um podcast que você pode levar seu pensamento, suas ideias, e até ser um meio de propaganda do seu coletivo ou da sua organização política, né? Então, muito bom. Você trouxe aí bastante questões. Tem até um comentário aqui do Christian. Boa noite aí a galera que está nos acompanhando. Curta aí, galera, ó. Se inscreva no nosso canal para fazer crescer.
A gente sempre trazendo aqui um tema interessante para discutir nesse momento aí de isolamento social, da pandemia, etc. E o Christian fala um pouco dessa questão, né, do Audacity, acho que ele estava falando do Audacity, que usei muito do meu projeto nas ondas do rádio, é super fácil. Então, hoje, Thiago, trazendo uma reflexão que você falou da questão contra-hegemônica, a gente tem aí um predomínio, né, dos meios de comunicação, de 6 famílias, domina a informação, mas, ao mesmo tempo, com a ampliação dessas tecnologias, a gente tem uma maior facilidade para ter outras narrativas. Por exemplo, aqui a gente, com coisas simples, estamos fazendo essa live e se contatando aí com diversas pessoas. Eu queria que você comentasse um pouco, pegando aí a questão da fake news também. Como que entra essa questão de narrativas contra-hegemônicas e também como que essa narrativa contra-hegemônica ela tem uma qualidade, ela não cair pro ranço da fake news, etc. Como que você vê essa questão? E aí, para depois que você comentar isso, a gente falar um pouco mais do projeto na escola mesmo. Legal, Henrique. É muito importante isso, né? Porque, aliás, no projeto da escola, uma das questões que a gente desenvolve junto com os estudantes é o conhecimento crítico e a responsabilidade nesse processo de produção do conhecimento, né? A necessidade de pesquisar, buscar fontes, questionar as fontes, e principalmente ter um compromisso em levar uma informação verdadeira para aquelas pessoas que estão ouvindo o podcast ou ouvindo a mídia que a gente desenvolve. Então, é sempre uma discussão muito importante, né, porque a gente vive essa era do fake news, né, principalmente propagado por esse governo, esse desgoverno que criou um gabinete do ódio, e esse gabinete do ódio, ele está produzindo uma quantidade impressionante de mentiras, de fake news, e que promovem a intolerância, né? Um teórico que você já até mencionou e que eu gosto de utilizar bastante, que é um dos fundamentos dos trabalhos que eu desenvolvo de comunicação, é o Milton Santos, né? Quando ele fala sobre por uma outra globalização, ele vai apresentar esse mundo a partir de 3 vertentes, né? A globalização a partir de 3 vertentes. A globalização como fábula, como perversidade e como possibilidade, né? Então, essa globalização como fábula é aquela que os meios de comunicação promovem, né? É aquele mundo da fantasia, de um mundo que funciona, né? E a gente vive num momento muito complicado, né? Porque esse desgoverno que nós temos coloca a Globo como de esquerda, comunista, né? A Folha de São Paulo comunista. Aliás, hoje o Bolsonaro soltou que a imprensa internacional fala mal dele porque é de esquerda, né? Acabou de sair a notícia, mano. O que é uma grande mentira, né? Nós sabemos que os grandes meios de comunicação, eles servem aos interesses do capital e ele apresenta o mundo como fábula. Nós já criticamos a Globo há muitos anos, né? Pelos seus golpes, pelas mentiras que ela construiu ao longo da história. Mas o gabinete do ódio do Bolsonaro também produz essas fábulas, né? Então, o Milton Santos fala dessa globalização como fábula, a globalização como perversidade, né? Que é essa globalização da fome, da miséria, da injustiça, da precarização do trabalho, das desigualdades, da exploração, né? A perversidade das grandes marcas, dos grandes meios de comunicação, dos grandes conglomerados. Mas o Milton Santos também ele vai falar da globalização como possibilidade, que aí eu acho que é onde entra o podcast. O podcast é a possibilidade da gente mostrar o mundo visto do lado de cá, o mundo visto pelo nosso olhar de professor, o mundo visto pelo olhar do estudante, ouvir a voz do indígena, da mulher, dos homoafetivos e de todas aquelas vozes que antes foram caladas e que hoje, através das mídias independentes, como o podcast, a internet, a gente consegue dar a voz e trazer a verdade, né? Combater aquela mentira que a Rede Globo já constrói há décadas nesse país, combater a mentira do desgoverno do Bolsonaro e o seu gabinete do ódio e mostrar o mundo como realmente nós vemos, né? O mundo como realmente a gente
entende, na forma que a gente sente. É interessante que ele até utiliza um termo que eu gosto bastante, que ele fala que chegou a hora da nossa revanche, da nossa vingança, né? Então, a partir do momento que a gente se apropria dos meios de comunicação, através do podcast, através do YouTube e através de vários veículos de mídias digitais, quando a gente se apropria dessas técnicas, a gente possibilita a revanche e a vingança. A vingança contra esses governos, contra esses grandes meios de comunicação, né? Então, eu gosto bastante do Milton Santos, daqui a pouco a gente pode trazer mais sobre ele. Legal, Thiago. Isso que você falou do Milton Santos, ele disse que a globalização tem uma tendência de homogeneização, né? Dá uma ideia de que todo mundo é igual, e no caso é a fábula, como você falou. No caso, olhando do ponto de vista da periferia, que hoje está com dificuldade de acesso à internet, falta de acesso à água, que no caso é algo elementar da vida contemporânea, você tem água encanada na torneira da sua casa, como que a podcast pode ajudar a periferia nas questões do Brasil, como a reforma trabalhista, que você falou que foi votada contra, que no caso, contra a privatização do Banco do Brasil, que agora está em pauta de novo. Todas essas questões nacionais que pega a classe trabalhadora em cheio, como que a podcast pode ser um fator de dar voz a essas pessoas e de disseminação de informação para elas? Então, legal, Douglas, porque eu gosto bastante do podcast por esse motivo, assim, de que não precisa dominar muito a técnica, né? Qualquer pessoa consegue produzir e ele tem uma capacidade de atingir muitas pessoas por todo o país, por várias regiões e pelo mundo. E eu acho que ele pode ser como um instrumento de agitação e propaganda política, né? O podcast ele pode trazer informações para os trabalhadores no país referente às diversas questões que atingem a sua vida. Por exemplo, eu cumpro um mandato sindical no Simpro Guarulhos e lá nós temos um podcast que chama Voz Docente. Através desse podcast, nós levamos informações para a categoria a respeito da situação dos professores na educação privada. E a gente vai identificar que tem vários outros podcasts que já surgiram aí e diversas organizações, né? Eu conheço vários, assim, não caberia para citar todos, mas de fato as pessoas estão se organizando. Eu estava até pensando aqui nessa fala que o Lenin ele apresenta as três esferas da luta política, né, que é a propaganda, a agitação e a organização. Então o podcast ele é um meio de propaganda e agitação para fortalecimento das organizações, né? Então, através do podcast, você consegue levar os ideais dessa organização e possibilitar que os trabalhadores se organizem nas suas diversas categorias, né? Seja no campo, na cidade, o podcast ele é uma possibilidade de luta política através das redes sociais, né? Queria fazer um comentário e interessante seguir na escola, a maior parte, acho que 99% dos nossos alunos pertencem à classe trabalhadora, né? Então a gente tenta ali fazer um trabalho para trazer mesmo essa visão do mundo da classe trabalhadora, dos de baixo, que até se comentou do Milton Santos, é o momento popular da história, que ele fala também no fim desse livro, que é um livro muito bom, que acho que recomendo aí para todo mundo, por uma outra globalização, que o Milton Santos lá atrás já vinha questionando a globalização, e hoje a gente ficou escancarado, né, com o isolamento social, o coronavírus, as perversidades que a globalização tentava esconder, né, e que um cara como Milton Santos, lá na década de 90, já denunciava. E aí eu queria entrar um pouco agora, a gente vai voltar nessa questão da precarização do trabalho docente, mas eu queria entrar um pouco no Voz Ativa Estudantil. Queria que você comentasse um pouco como que é o desenvolvimento aí no dia a dia na escola. E uma outra pergunta, como vocês trabalham na mesma escola, eu ouvi agora o mais recente aí, podcast de vocês, que foi a visita no Instituto Federal. Então aí é uma união de dois projetos, Caminhos da Vila Ed e o Voz Ativa Estudantil. Então eu gostaria que vocês comentassem como que dá essa integração.
e tudo mais. Aí o Douglas também quer fazer uma pergunta, e aí passar a bola para vocês nessa questão aí, a integração entre o Voz Ativa Estudantil e o Caminhos da Vila Ed no Não, e podcast. antes do Thiago começar a responder aí, eu queria saber o que te inspirou aí você iniciar no Chile Guild esse projeto de voz ativa estudantil. Quais são as suas inspirações para realizar esse projeto? Oh, legal, Douglas. Primeiro, assim, o primeiro projeto de podcast que eu me aproximei foi em 2012. Tem um camarada que é muito importante, aliás, estudar a história do podcast no Brasil. Eu sei que ele não vai gostar disso, mas eu sempre falo porque ele é um dos pioneiros do podcast aqui no país, que é o Fernando Konezuki. Em 2008, ele criou um podcast que chamava Frequência da Mata. Os podcasts ainda era pouco falado, e ele já tinha esse projeto que acontecia ali na zona norte de São Paulo, no Jaçanã. E nos anos de 2012, 2013, ele me convidou para participar, então eu produzia os cartazes das edições, eu fazia alguns textos para o podcast. Então foi o primeiro contato que eu tive com o podcast. O Frequência da Mata depois vai virar o Desobediência Sonora, que é essa mídia que eu participo, o Fernando, o Suna, e uma galera também aí espalhada por vários cantos. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o podcast. Depois, no ano de 2017, eu estava lá na MF Frei Galvão. E aí o Fernando foi realizar uma oficina. O Fernando ele já realiza também oficinas em vários locais, assim, em associações, na Fundação Casa, né? Ele é um educador social, então ele realiza projetos de educação social dentro da fundação através de podcast, né? Um projeto muito importante que ele realiza. E aí ele foi realizar essa oficina lá na escola, no Frei Galvão, em 2017. E foi uma experiência muito bacana, porque a gente pegou uma turma de estudantes. Lá o Frei Galvão tem uma realidade muito complexa ali, não sei se vocês conhecem. Ela está em torno de uma comunidade muito carente, que é a favela da Parmalat, o Singapura, na beira da Fernão Dias, né? Então é uma escola com um reflexo de violência social muito grande. E tinha um grupo de estudantes, alguns liberdades assistidas, outros com problemas com drogas, outros com alguns outros problemas que a gente denomina indisciplina, mas na verdade essa forma de se rebelar dentro da escola, né? E a gente começou a desenvolver esse projeto com eles lá. Então a gente formou um grupo de estudantes que não ficavam dentro das salas e a gente montou esse projeto de podcast lá em 2017. Eu não consegui continuar em 2017 no Frei Galvão, que eu fiquei excedente, e aí eu fui para o Schiller Guild, e de fato no Schiller Guild eu comecei a organizar ele como um projeto dentro da portaria do Imprensa Jovem. O camarada mandou a pergunta aí, o Cristiano nas ondas do rádio. Na Prefeitura de São Paulo, a primeira lei que fala sobre a utilização dos meios de comunicação dentro da educação é o projeto que chama Nas Ondas do Rádio, que foi um projeto criado durante o governo da Marta, que promoveu a utilização de rádios dentro da escola, né? Então, eles mandaram equipamentos de rádios para as escolas e estimulou os professores a desenvolverem projetos chamados de educomunicação. Educomunicação é essa relação entre comunicação e educação dentro do processo de ensino-aprendizagem. E após essa lei, em 2016, vai surgir uma outra lei, que é a portaria do Imprensa Jovem. Então, hoje, o Schiller Guild ele está dentro do programa Imprensa Jovem, que tem o mesmo intuito, né? Que é desenvolver a comunicação, né? Então, educomunicação a gente pode entender como ações destinadas a desenvolver sistemas de comunicação dentro da escola, seja o jornal impresso, seja seja o jornal impresso, seja o podcast, TV web, a rádio escola. Então, lá na escola, nós temos duas formas de educomunicação. Uma é a rádio escola, que acontece durante o intervalo, onde os estudantes, eu faço a mediação, eles ouvem músicas, passam notícias, divulgam os podcasts, passam informações da escola, dos eventos,
Então é a rádio escola que acontece no intervalo. E tem também o podcast, que é o podcast Voz Ativa Estudantil, na qual os estudantes eles elaboram pautas, realizam entrevistas, fazem saídas para entrevistar pessoas em locais da cidade. E aí é nesse momento que o projeto meu e do Douglas tem dialogado, né, Douglas? Então, a gente foi fazer visitação no Instituto Federal, os estudantes do projeto foram. Também fomos na associação que tem lá no bairro, na quadra da Tonton, os estudantes realizaram entrevistas lá. Eles realizaram entrevistas no Memorial da Resistência, no Planetário e diversas outras edições que nós já produzimos durante esses 3 anos do projeto na MF Schiller Gill. Então, começou em 2018 e acontece até hoje. Legal, Thiago. E desculpa te interromper. Pode falar. Legal lá no Instituto Federal é que eles entrevistaram ex-alunos da MF Schiller Gill, né? Então, foi um fator de empolgação para eles também. Na ETEC é a mesma coisa. E uma entrevista interessante dos alunos do Voz Ativa Estudantil foi na Biblioteca Pública Álvares de Azevedo, que fica na Vila Maria, que o Wagner e o cabeludo lá, o loiro, com o nome dele mesmo, Davi. Grande Davi. Eles entrevistaram... Salve, Davi. Eles entrevistaram a bibliotecária que é responsável pela biblioteca. E foi para mim também uma novidade, porque foi a primeira vez que eu conversei com uma bibliotecária. E foi uma... É verdade. Então, no caso, foi uma experiência tanto para eles, porque eles entenderam como que guarda os livros, como se classifica os livros e tal. Então, além de conhecer o espaço, acabou aprendendo uma profissão ali que fica um pouco escondida, vamos dizer assim, mas foi divulgado pela imprensa jovem da escola aí. Bacana. É muito interessante. Eu ouvi o podcast aí de vocês, dessa visita ao Instituto Federal, é muito interessante. A gente vai disponibilizar junto desse vídeo aqui aí no nosso canal, para a galera ouvir aí, ter a noção de como que foi essa integração entre Caminhos da Vila Ed e Voz Ativa Estudantil, aí, 2 projetos muito bons, aí, 2 projetos de grande relevância aí na MF Schiller Gill, né, desenvolvido por vocês. Eu até agradeço que eu fui citado lá também, o território de Araguá. Eu vou trazer um pouco aqui os comentários, a gente está tendo uma participação bem legal. Quero agradecer o Fábio Aparecido, meu colega de história bastante também. Gente aqui. O Gil, pelo prestígio aí, Fábio. O Gil, ele realiza podcast lá no Frei Galvão também. O Gil é um professor de artes, eu acho que ele está na sala de informática. É lá do Frei Galvão, um cara que faz um trabalho excelente de arte e tecnologia com os estudantes. A gente tem uma participação bem legal aí, ó. Boa noite, professora Ellen, que é também da educação infantil, aí faz um trabalho interessante na rede municipal. E aí o camarada Robson, diretor da MF Estação de Araguá. Você comentou a questão da educação infantil. O podcast na educação infantil é uma possibilidade muito interessante. A professora lá na nossa escola, a Ana, ela fez, agora nesse momento de quarentena, ela fez um podcast de contação de histórias. Então, depois você procura lá no Google. Então, fazer contação de história por podcast para as crianças é muito interessante. E, além disso, colocar os estudantes da educação infantil para se ouvirem, né? Então, colocar um gravador na mão deles, fazer eles conversarem no gravador e depois colocar eles para se escutarem. Esse processo de escuta é muito interessante. Uma das coisas que eu mais admiro nesse processo de construção do podcast na escola é o momento que o estudante se escuta. Quando ele grava a primeira entrevista, primeiro aquele medo, né? Aquela vergonha de falar. E aí ele vai quebrando esse processo de timidez, e quando ele se escuta, é muito interessante o olhar dele, né? A forma que ele se ouve, né? Então é um processo muito importante, esse processo de falar e ouvir, né? Então o projeto ele tem alguns objetivos, e um dos objetivos desse é o da oralidade, né? Desenvolver a oralidade, desenvolver narrativas digitais, né? Colocar os estudantes para se ouvirem. Também uma questão muito importante é essa capacidade analítica, né? De
de perceber como que você fala, perceber, analisar o contexto da entrevista. É o desenvolvimento também de uma consciência crítica, uma consciência criativa, o desenvolvimento da cultura digital, a apropriação tecnológica, né, que é um processo muito importante, porque muitas vezes o estudante ele está muito preso ao Facebook, ao Instagram, e se apropriar dessa tecnologia das mídias digitais, como o podcast, é uma forma de expandir esse conhecimento tecnológico dele. E, então, eu gosto muito dessa questão que o estudante que muitas vezes é tímido no podcast, ele começa a se soltar. Se solta, né? Isso aí é muito importante. É interessante, então, que não tem idade, né? Você pode começar já na educação infantil, sim, ali, fazendo uma coisa um pouco mais simples, mas para desenvolver essa questão aí do falar, da oralidade, sem sim, problema nenhum, né? É muito importante, é interessante. E aquilo, basta ter um celular na mão. Muitas escolas têm um gravador, mas com um celular você já faz esse processo de gravar uma entrevista, uma conversa e colocar para que eles se escutem. É isso aí, legal, muito bom. Ó, Suzana, obrigado aí, Suzana, pela participação. A Alexandra, o Christian aí que já fez um comentário. O Christian faz um trampo muito bom ali no Céu Vila Atlântica, que a gente tem uma parceria, o Projeto Território de Araguá, a gente já foi lá diversas vezes. Alexandre Honorato aí, ó, boa noite. O famoso Alexandre, da Freguesia do Ó. A Silene, boa noite, Silene, ela fez um curso aí, ó, muito bom, sobre leitura crítica da mídia, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, podcast, leitura crítica da mídia. Boa noite aí para o Mário, que está participando. Boa noite para a Elaine. Aí, Elaine, boa noite. Olha, Eduardo. O Eduardo Freitas. Fala, Eduardo. Tem aqui, ó, essa daqui acho que vocês conhecem, quem que é? Não conheço assim, não. Só se ela escrever de novo no comentário aí o nome, porque assim não dá para saber. Mandou uma boa noite, ó. Márcio, salve, Thiago. Legal, Márcio, bacana. O Gil mandou um grande salve. Trabalho incrível. A Laura. Laura, minha mãe, obrigado pelo prestígio. O Love Wolf fez um comentário aqui sobre questão do programa. Eu uso mais o KineMaster e o Power Director. Foi na hora que a gente estava falando lá dos comentários, dos programas, né? No processo de edição, tem aplicativos no celular de edição de áudio, né? Então, no computador, para softwares de computador, tem muitos. Então, eu citei um que é o Audacity por dois motivos. Um, porque ele é muito simples e intuitivo. Ele é todo em português, é muito importante isso. Ele é todo em português, é difícil softwares livres todo em português. E ele tem nos computadores da rede municipal. Então, lá na pasta Educom, todo computador na sala de informática, na pasta Educom, tem o software Audacity, e ele é muito tranquilo de se trabalhar, ele é muito intuitivo. Tem um elogio aqui, ó, para você, ó, da Silene, Educom Raiz. Educom. Então, o Educom, ele começa lá, então, no projeto Nas Rondas do Rádio, né, que é Bem o início, né? Lá em 2005, é um projeto muito importante, né, que chamava Programa Educomunicação pelas Ondas do Rádio, o Educom. E aí depois vai vir essa nova lei, em 2016, que é o da imprensa jovem, que traz os mesmos princípios, mas ele abre mais para todos os veículos de comunicação e principalmente as mídias digitais, né, que estão em evidências nesse período aí tecnológico que nós vivemos. Então, essa Educom, basicamente, é essa relação de comunicação social com educação dentro do processo do ensino-aprendizagem dos estudantes na escola e para além da escola, né? A Simone aqui, ó, mandou uma boa noite. Simone é a nossa diretora, ela dá total apoio aos nossos projetos, é importante reforçar isso, sempre trata com muito entusiasmo, tanto o projeto do Douglas, quanto o projeto. A MF Schiller Gil é uma escola de muitas possibilidades, muitos projetos acontecem lá, né? Tem projeto de handebol, tem projeto de banda, tem
teve o projeto da ETEC ano passado, né, Douglas? Tem o projeto Caminhos da Vila Ed. Então, tem o Fornário Rufus, que é da Márcia Coutre e da professora Rosilene. Tem o projeto de Simone, nossa diretora. Tem o projeto de empreendedorismo, né? E no caso, ela incentiva, né, a gente também a fazer esses projetos, como todo o corpo docente. E no caso, todos os professores lá têm grandes possibilidades de desenvolver o que for melhor para a escola e tem total apoio da coordenação e também da gestão. Tem aqui o nosso camarada aí, o Felipe, do canal Critique, mandou uma boa noite. Um abraço. O Fábio aqui, ó. Grandes mestres, valeu, Fábio. Obrigado. E aí tem mais um outro comentário aqui. Calma que a gente já vai para as perguntas, galera. Calma aí que estamos vendo aqui, ó. Salve, Thiago, parabéns pelo trampo. Leal é um rapper, né? O Leal tem uma banda um grupo de rap muito importante. Já deu entrevista no Desobediência Sonora, desde a época do Frequência da Mata, é professor da rede municipal, é o Catarse, né? É um trabalho muito interessante. Eu nunca esqueço do CD deles, escutem Gueto Subversivo, divulgar Leal, da hora. Ó, o Mário tá sempre aí nas nossas lives. Obrigado, Mário. Regina, de Perus. Viva a voz ativa estudantil, viva a voz ativa dos educadores, quem tem voz tem vez. Lembrando o projeto da escola pública. Todos esses projetos feitos na escola pública para atender a galerinha aí. E eu acho que a ideia do podcast é exatamente essa, é de dar... Existem vários podcasts... Tem uma perguntinha aqui para você, então. Por que é necessário usar o podcast? Então, é o podcast como possibilidade, né? Então, dentro dessa... Existem muitos podcasts que chamam voz, né? Eu conheço alguns que chamam a voz da várzea, a voz docente, a voz anônima. Por que esse termo voz está muito presente nos podcasts? Porque ele dá voz a quem antes não tinha voz na sociedade, né? Então, é a voz que antes foi calada durante a história por causa dos meios de comunicação que estiveram sempre nas mãos de poucas famílias, de poucas empresas, de poucos grupos de comunicação, e que hoje, com o podcast e as novas tecnologias da informação e comunicação, ele está também nas nossas mãos. Então, a gente pode dar voz ao professor, pode dar voz ao estudante, ao indígena, aos negros, às mulheres, a todos que antes foram calados pela história, hoje as tecnologias podem nos dar voz, né? É a hora da vingança que fala o Milton Santos, né? Então é a hora da gente poder falar aquilo que a gente pensa, poder se organizar e poder falar aquilo que a televisão não fala, falar aquilo, desmentir aquilo que o gabinete do ódio fala, né? Mostrar o mundo mesmo visto do lado de cá. Então o podcast é essa possibilidade de você fazer um podcast lá na sua comunidade, na sua igreja, no seu grupo de amigos, no seu time de futebol. O podcast ele pode ser resultado até mesmo individualmente. Se você quer fazer um podcast, a gente está nesse tema do podcast em meio ao isolamento social, né? Então, o podcast no isolamento social, ele surge como várias possibilidades. Uma delas é uma forma de se informar. Então, como um contraponto aos grandes meios de comunicação, você pode ouvir alguns podcasts para se informar sobre o que está acontecendo no país. Outra forma também é de entretenimento, né? Então, o podcast se apresenta como uma forma de entretenimento. Tem muito podcast de música independente, de música brasileira, de rock and roll, de funk. Então, o podcast como entretenimento. Mas esse podcast também pode ser uma forma da gente levar os nossos pensamentos para as pessoas, né? Então, nesse contexto do isolamento, você pode produzir um podcast para falar sobre a vida, sobre poesia, sobre algo que você faz, algum trabalho artístico que você faz. Hoje, por exemplo, tem alguns podcasts. Tem um podcast que eu conheço que chama Voz Anônima, que é um podcast que possibilita a recuperação terapêutica de algumas pessoas que possuem problemas com álcool e drogas, por exemplo, que leva mensagem para essas pessoas que não estão podendo ir para a reunião de terapia. Então, o podcast ele surge como
Na educação, também eu acho que é importante, eu estou desenvolvendo nessa quarentena um podcast que chama Estudando na Quarentena. Então, eu mando para os estudantes um podcast, por exemplo, o último que eu mandei foi sobre a história das pandemias. Então, é uma forma dele ouvir aquele conteúdo que a gente que trabalha na escola, né? Então, o podcast, nesse contexto de isolamento social, ele tem essas várias possibilidades. Informação, entretenimento, propaganda, agitação também. Só te cortando, Deixa eu ver. mas é porque eu vi aqui um comentário que mostra a capacidade de ir longe, né, do podcast, que é do Daniel Viana aqui, ó. Salve, Thiago. E aquela conexão do Voz Estudantil com a molecada aqui da escola Pedro Ferreira em Itapira, que acho que fica no interior de São Paulo, né? A molecada adorou a oficina que o Desobediência Sonora fez por aqui. Cara, Comenta um pouco aí como que foi essa atividade. Que legal. O Daniel, tem o Gabriel também. Antes desse período de isolamento, nós, como eu comentei, no Desobediência Sonora, nós realizamos oficinas nas escolas. E esse ano a gente realizou já algumas oficinas enquanto não estava tendo isolamento, né? Depois nós tivemos que cancelar todas. Realizamos, uma delas foi lá na cidade de Itapira. Então a gente foi lá para o interior de São Paulo, na escola estadual, junto com o professor Daniel, que está presente aí, o Daniel. E, pô, foi uma oficina maravilhosa, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive. Os jovens do ensino médio, todos envolvidos com a oficina que nós realizamos, né, com um debate sobre podcast. E a oficina, basicamente, nós falamos um pouco sobre o Desobediência Sonora, sobre o que é podcast, sobre o que é mídia independente, mídia comercial, e aí tem um momento que eles realizam as gravações, e aí eles já apresentam também o processo de edição e tudo mais. E, então nós fomos lá na cidade de Itapira. O Daniel, aliás, ele produz um podcast que chama, deixa eu para mim não falar errado, ele produz junto com a camarada lá de Itapira, que é o podcast que se chama A Memória Viva Nasce a Cada Dia. É um podcast lindo, lindo, que eles entrevistam trabalhadoras rurais falando sobre a realidade do trabalho delas no campo. É maravilhoso, depois vocês podem pesquisar lá no Desobediência Sonora. O Daniel, junto com a Suzana de Itapira, eles vão lá no assentamento do Movimento dos Sem Terras e eles entrevistam as trabalhadoras rurais e registram a memória dessas mulheres e desses trabalhadores. É fantástico. Ô, Thiago, ao longo do seu projeto você fez alguns trabalhos de campo com as crianças do projeto em rádios comunitárias. Aí conta como foi essa experiência, o que isso contribuiu para o projeto com as crianças. Legal, Douglas. O Desobediência Sonora, ele participa da Rádio Comunitária Cantareira, que é lá na Brasilândia. É uma rádio comunitária aí que existe desde a década de 90. Ela vem dentro dessa onda aí de surgimento de rádios comunitárias. E o ano passado nós fomos lá visitar a Rádio Cantareira, né? Participamos de uma oficina na Rádio Cantareira, participamos ao vivo da rádio, e depois nós produzimos uma edição para sair ao vivo lá na Rádio Cantareira, né? Então, o Desobediência Sonora tem um horário lá na Rádio Cantareira, que eu não sei dizer de cabeça, mas que nesse momento de isolamento acabou não tendo, porque atualmente esse horário é utilizado pela Voz da Várzea. A Voz da Várzea é um podcast que fala sobre o futebol da Várzea. E aí utiliza o horário lá com Desobediência Sonora. E aí a Rádio Cantareira é um espaço bem interessante, que os estudantes aprenderam um pouco sobre rádio, e é uma parceria que nós temos aí. Nós também recebemos uma palestra lá na escola do Anderson. O Anderson é um locutor da Rádio Cantareira. Ele tem um programa na Rádio Cantareira, ele visitou a nossa escola, depois nós fomos visitar a Rádio Cantareira. Então, escutem a Rádio Cantareira também através da www.radiocantareira.org. É uma rádio web e também funciona FM, mas só lá na Brasilândia. Quem é da Brasilândia pode acessar aí 87.5 e ouvir a Rádio Cantareira. Muito bom.
Estamos chegando aí quase 1 hora de live. Galera, fica aí com a gente, tem mais meia hora, a gente vai até 8h30. É um assunto aí muito relevante, muito importante neste momento. E aí, tem um comentário aqui, deixa eu achar, comentário do Edson, falando um pouco aí, quando a gente falou da questão das narrativas contra-hegemônicas, etc., o Edson fez esse comentário aí. No momento, essa disputa nos novos meios, nós estamos perdendo para a direita. Será que essa derrota, que penso seja momentânea, não se dá porque a esquerda está sem proposta? Eu queria mandar Quem quer comentar aí primeiro? Eu posso? Só queria mandar um abraço antes. Esse daí é o Albertão. O Albertão é um militante histórico aí da cidade de Guarulhos. Albertão, um grande abraço. Sou um eterno admirador seu, da sua luta. Companheiro, tamo junto. O Albertão foi vereador em Guarulhos, lá na década de 90 pelo PT, aquele PT combativo. Depois esteve no PSOL. É professor da rede municipal de São Paulo. É preciso dizer, depois que largou o mandato de vereador, está dando aula lá como professor até hoje. O Albertão é um grande companheiro de luta aí. Pode dar bronca, Douglas. Obrigado, Edson, pela pergunta aí na live. Eu penso, não numa derrota, assim, mas assim, eu acho que a esquerda demorou muito para ocupar os espaços digitais, como o YouTube, por exemplo. Surgiu aí o canal do Mamãe Falei, do Olavo de Carvalho, MBL, e a esquerda meio que desprezou esses canais, e cada dia eles foram crescendo, colocando mais inscritos, divulgando mais, indo para as ruas, entrevistando as pessoas, disseminando ideias, publicando livros, ocupando jornais, e nós o desprezamos. A esquerda desprezou. E com isso, quando chegou na eleição de 2018, quando a esquerda foi para a rua com o panfletinho ainda na mão, falar em boca, o Bolsonaro já estava no WhatsApp aí disseminando fake news para o Brasil inteiro. Então, eu acho que a esquerda pecou nesse aspecto de meio desprezar a internet, as mídias digitais, e quando foi querer ocupar esse espaço já era tarde demais. Creio que dá tempo ainda, mas é algo muito difícil de correr atrás, mas dá tempo. Basta academia, professores, de modo geral, ocupar a internet e também conseguir reconquistar essas pessoas que foi levada para a direita com base em fake news. Então, no caso, eu penso que a live, como a de hoje, é uma ferramenta importante de luta, de divulgar uma nova mídia, como a podcast, para poder enfrentar essas fake news. Aulas públicas, projetos como os nossos, como o seu Henrique, que é o projeto Território de Araguá, o do Tiago, Voz Ativa Estudantil, e o Camisa Vila Ed. Acho que essas questões são importantes junto com a ocupação da internet também. Eu acho que uma coisa que é importante pontuar também, Douglas, é a questão, o fator econômico, né? A gente não pode esquecer que essa direita ela foi financiada pelo capital externo, né? Ela foi financiada por grandes empresários do país. Se a gente resgatar o processo do golpe no Brasil aí que derrubou a Dilma, a gente vai ver que o MBL recebeu milhões de dólares dos empresários do petróleo. Esqueci, tem a matéria da Carta Capital lá, os irmãos Kroc. Eles financiaram milhões, né? E financiaram em propaganda, né? Então, existe uma disputa desigual, assim, né? A gente tem de um lado a direita, com grandes recursos econômicos, financiando milhões em propagandas no Facebook, nas redes sociais, contratando robôs. A gente tem aquela fala recente lá da ex-aliada do Bolsonaro, que ela fala que cada robô custa 20 mil reais, né? Então a gente vê que a campanha do Bolsonaro foi toda voltada em robôs, o MBL utiliza de robôs, e isso custa muito dinheiro, né? Mas nós da esquerda, o que nos resta? E resta o coração e a mente, né, mano? A gente precisa produzir uma ideia que se aproxime da classe trabalhadora, né? A gente precisa falar aquilo que os trabalhadores querem ouvir, né? A gente precisa se aproximar cada vez mais dos trabalhadores através dos meios de comunicações, da propaganda, né?
resgatando novamente um pouco do Lenin, né? A linguagem da esquerda, ela precisa ser uma linguagem que o trabalhador entenda, né, que o trabalhador se identifique, uma linguagem que chegue nos corações deles, né? Porque nós não temos dinheiro, nós não temos grandes empresários do nosso lado, a gente só tem a nossa capacidade de dizer a verdade e dizer aquilo que o trabalhador sente, né? Porque nós somos trabalhadores e nós sabemos qual é a realidade do chão da escola, do chão da fábrica, do chão de terra batida do movimento do sem-teto. Então a gente precisa construir essas mídias, podcast, canal no YouTube, Facebook, site, blog, lista de transmissão no WhatsApp, todos esses recursos se apropriar e através de uma linguagem acessível, uma linguagem que possibilite o trabalhador voltar a acreditar nos nossos ideais, né? Porque do ponto de vista econômico, não adianta. Os caras têm milhões, bilhões investidos em propaganda contra nós, né? E agora eles têm o governo, mas... Mas a gente tem a gente. Exatamente. A união. É nós por nós. Isso, e aí acho que o importante que a esquerda tem que mostrar é trabalho. Sim. Os trabalhos que ela tem realizado, e a esquerda tem muito trabalho realizado. E aí aqui a gente está dando um exemplo desse microcosmo, que é a escola, né? Seu trampo aí muito bom, Voz Ativa Estudantil, do Douglas, Caminhos da Vila Édia, essa integração que o projeto de vocês dois tem para trazer uma escola pública de qualidade para o filho, para a filha da classe trabalhadora ali, que o pai dele, a mãe dele está no corre aí para ir trabalhar, pegando o trem cheio, etc. E aquele espaço a escola pública, é o principal espaço que o Estado tem ali de acolhimento, acho, nas periferias da cidade de São Paulo e acho que do Brasil inteiro. A escola pública com professores que vão para cima, que fazem projeto, mesmo tendo pouco recurso, é um celular só, o computador, etc., mas vamos para cima e vamos fazer, e demonstrar que tem trabalho e tem qualidade nesse trabalho, né? E aí a qualidade... E também, no caso, a função dos projetos é tirar essa ideia de naturalização da história, né? Que a direita sempre coloca isso como algo importante. As coisas são naturais, do jeito que são. Então, como o Henrique falou, que o pai dessa criança, a mãe dessa criança, quem cuida dela pega e se corre no trem de manhã, mas tem que deixar claro que não é todo mundo que faz isso, né? Então, no caso, a classe trabalhadora que sofre por esse processo aí. Então, a ideia da gente, enquanto educadores, professor de geografia e de história, é mostrar o mundo como ele é e dar essa possibilidade que o Milton Santos fala. E, no caso, o mundo é assim, mas pode ser diferente. E vamos lutar para isso. Os tempos das possibilidades, né? Você tem diversas ferramentas e hoje essa geração que a gente está trabalhando com ela tem uma grande ferramenta aí que é a internet, esse meio de comunicação, sendo bem direcionado, dá para você trabalhar a sua voz, as suas características, etc. Educação. E aí, uma educação. Pode falar, Thiago. Uma educação como possibilidade de emancipação política da classe trabalhadora, né? Me veio até a cabeça o livro do Mesaros, né? Uma educação para além do capital, né? Uma educação que possibilita os estudantes e a classe trabalhadora se identificar como classe, se reconhecer como classe em si, e a partir do momento que ela se reconhece como classe, ela luta como classe, né? Então, é muito importante que a gente possa desenvolver esses veículos de comunicação digital para que, e não só desenvolver, mas possibilitar que os trabalhadores também desenvolvam, né? Para que eles possam lá no seu local de moradia, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, criar o seu podcast, criar o seu site, criar o seu canal no YouTube, para poder levar as suas ideias ao mundo, né? E é aquilo lá, utilizando da propaganda, agitação e organização dentro do processo da luta política, né? Os 3 pilares aí que o Lenin apresenta para a gente. E tá reverberando bem aqui, Maria Cristina, parabéns pelo seu projeto, Thiago. Da hora, Cris, legal. Deixa eu ver aqui que tem mais alguns comentários que passaram aqui. Tem um comentário aqui, é importante mostrar, professor compromissado com o trampo, chegou no céu, o equipamento tá lá, vamos tirar da caixa esse equipamento e pôr para rodar. O Cristiano com certeza fez isso lá e a gente tem que fazer isso nas escolas. As escolas.
Não tem que ter essa de equipamento fechadinho, não. Aquilo lá é dinheiro público que a gente pagou, imposto, então tem que ser usado, tem que ser utilizado para melhorar a qualidade da educação que é oferecida a essa galera aí na periferia. Tem escola, desculpa cortar rapidinho, tem escola que tem equipamentos de radiodifusão, então eu não sei se é o caso desse CEL, que é equipamento de rádio mesmo, que dá para transmitir rádio pelo bairro, assim, tipo, ele funciona até uma determinada distância, mas é um equipamento de radiodifusão mesmo, como rádio FM. Então é muito interessante buscar saber se na escola tem isso. Importante, hein? Que o CEL tem essa característica mesmo de reverberar as demandas da comunidade, né? Pelo toda a potência que tem ali dentro do CEL. O Alberto aí, ó, doutorando na USP, parabéns, educadores, aprendendo muito aqui. Valeu, Alberto, aí, pela sua presença. Obrigado. Tem aqui o Renato Dias, camarada aí da MF Estação de Araguá. Boa noite, parabéns aos professores pela iniciativa em oportunizar mais um momento para refletirmos nessa pandemia. Eu queria agora entrar num tema um pouco, essa questão da educação à distância, né? A gente chegou aí pela questão do coronavírus, a educação à distância caiu em nossas cabeças de uma forma inevitável, porque a gente tem que manter o isolamento social para que a curva diminua, para que o sistema de saúde não exploda e para que as mortes sejam o menor nível possível, né? Não tem que ser que nem esse tonto aí desse Bolsonaro que sai fora aí, vai fazer aglomeração, etc. A OMS, diversos médicos do mundo inteiro coloca que isolamento social é a melhor medida nesse momento que você não tem vacina, não tem um remédio. Então, mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem... E cai por terra também, né? Porque a OMS hoje cancelou os estudos sobre a cloroquina, porque os resultados deu muito adverso. Pode causar mortes nos pacientes que optar por tomar ou o médico que receitar. Então, no caso, como ele... Fala aí. Travou? Não, fala. Completa aí o da cloroquina. Então, no caso, como o Henrique mesmo disse, o melhor remédio é o isolamento social. Claro que desde que o governo, coisa que ele não faz, é dar condições para as pessoas. Então, é uma coisa assombrosa você passar em frente às caixas econômicas federal e você vê aquela fila de gente cada vez maior, o governo paga, não oferece crédito para o pequeno empresário. O próprio Paulo Guedes falou na reunião ministerial do dia 22 de abril que pretendia apenas salvar as empresas grandes e que, no caso, as empresas pequenas dão gastos. Então, é um governo que quer ver o caos. Então, esse é um grande problema para se enfrentar. E, no caso da coronavírus, é uma coisa que meio que escancarou os problemas que nós temos, né? Falta de água, que no caso, o que o Henrique estava falando, a falta da internet agora para que as crianças possam estudar em casa. E só para finalizar e passar para você, Thiago, o maior exemplo de que o negócio é grave, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, barrou agora os aviões que vêm do Brasil para os Estados Unidos. Então, o Bolsonaro aí, que é o cachorrinho do Trump, o dono dele está pondo ordem e falando, ó, vocês aí estão virando pária. Então, mostra bem como a política do Bolsonaro está totalmente equivocada. Né? E aí, educação, a EAD, eu gostaria que você comentasse um pouco, você tem esse trabalho no sindicato, no Simpro, como que está essa situação também dos professores, seja na questão pública, na educação privada, essa demanda em cima dos professores, tem muito professor aí vendo o nosso trabalho, nossa live, queria que você comentasse um pouco, por favor. Legal, essa é uma questão, eu acho que o ensino à distância, a educação à distância será a maior questão que nós iremos enfrentar, que nós já enfrentamos, mas que com o isolamento social agora se tornou mais evidente, né? É uma das grandes polêmicas na educação nos dias atuais. Eu acho que a primeira questão que é importante observar é que a educação à distância ela já está acontecendo no Brasil há uma década, pelo menos, no ensino superior. A educação à distância no nosso país ela começou pelo ensino superior. Com a chegada dos grandes conglomerados da educação, como o Ser Educacional, o Grupo Croton, que comprou a Anhanguera, esses grandes conglomerados, eles passaram a investir em ensino à distância, né? Então, citar um exemplo, tem uma universidade em Guarulhos,
que ela tinha, há 5, 10 anos atrás, não sei exatamente, ela tinha 2.000 professores. E com a chegada do ensino à distância, e quando ela foi comprada pela Ser Educacional, ela reduziu os professores para 500, por exemplo, nessa faixa mais ou menos. Então, a gente percebe um movimento de demissão dos professores nas universidades, porque hoje a maior quantidade de cursos oferecidos nas universidades são à distância e não presenciais. E o ensino à distância nada mais é do que no ensino superior que uma fábrica de diploma, né? Então você vai fabricando um monte de diploma, vendendo esses diplomas para as pessoas e sem nenhuma garantia de inserir essas pessoas no mercado de trabalho, até pela péssima qualidade de ensino que o ensino à distância nessas universidades oferece. Nós somos professores na rede municipal e tenho certeza que já presenciou aqueles promotores de vendas que vão lá na sala dos professores vender os cursos, né? Então, você compra um curso superior à distância, você ganha 2 pós-graduação, eles criaram um combo, né? Você compra um combo para poder evoluir na prefeitura e eles te oferecem vários cursos à distância. Então, a educação à distância ela já está presente no ensino superior e ele simbolizou a precarização das condições de trabalho do professor e a péssima qualidade no ensino superior. E agora, nesse momento de isolamento, a educação à distância ela se tornou uma realidade na educação básica também, né? Primeiro, a gente não pode esquecer que a reforma do ensino médio que foi aprovada no Brasil há alguns anos atrás, ela garantiu que 40% do ensino médio pode acontecer à distância. Então, esses grandes conglomerados da educação, os empresários da educação no Brasil, eles já estão estimulando o ensino à distância, pensando em ensino à distância há muito tempo, né? E agora, com o isolamento social, eles viram essa possibilidade de, testar a educação à distância na educação básica. E aí, existem 2 realidades distintas. Uma é na educação pública. Então, lá na MF Schiller Gil, na rede municipal de São Paulo, a Secretaria da Educação fechou uma parceria com a Google, né? Então, nós estamos utilizando da plataforma Google Sala de Aula. E a realidade é triste, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho 3 salas. Dessas 3 salas são cerca de 100 estudantes. Desses 100 estudantes, 15 acessaram a plataforma. Então, cerca de 15% dos estudantes das turmas que eu leciono têm acesso à plataforma. E a falta de acesso se dão por vários motivos. Primeiro, as questões financeiras, econômicas, né, sociais que eles vivem, né? Então, a gente está falando de uma realidade que muitas vezes não tem saneamento básico. A comunidade que a gente atende lá na escola, eles moram em umas condições extremamente precárias, né? Então, não tem acesso à internet, não tem acesso às tecnologias, e quando tem acesso, é um acesso limitado, né? Então, pelo menos na realidade que nós temos lá no Schiller Gil, mas eu acredito que isso acaba servindo de referência para toda a rede municipal, o ensino à distância não tem resultado nenhum, não funciona. Não existe possibilidade nenhuma de acreditar que eles estão realmente tendo acesso, estão realmente aprendendo em casa, né? Então, é uma grande fábula. Não está funcionando o ensino à distância. Então, na educação privada, na educação pública, não funciona. Em contrapartida, na educação privada, a gente percebe um outro movimento. É uma educação que atende boa parte da classe média do país e da cidade, né? Então, o que a gente tem recebido de denúncias no sindicato é o inverso do que tem no público. É a intensificação do trabalho do professor. Então, o professor ele está trabalhando muito mais em casa do que trabalharia normalmente. Por quê? Porque as escolas elas estão exigindo que os professores participem de fóruns de discussão, que atendam os pais, que gravem vídeo, que postem conteúdos nas plataformas, ou até muitas vezes tem as aulas online que acontecem de forma remota. Então, esse professor, ele além de ter o trabalho normal de planejar e lecionar a sua aula, ele ainda tem essa coisa de ter que cumprir os papéis de dominar as tecnologias.
gravar vídeos, postar os vídeos. Tem até um jargão que a gente tem utilizado no sindicato, é de que professor não é youtuber, né? Porque parece que nós estudamos para ser youtuber nesse momento, né? Que a gente tem que gravar vídeos, que a gente tem que produzir vídeos bons e que, na verdade, o processo de educação é um processo muito mais complexo, né? De interação, de vivência, de troca, né? De aprender junto, de aprender ao ensinar e de ensinar ao aprender, né? Então, não dá, né? O ensino à distância ele é algo muito complicado. Então, na educação privada, o que a gente está vivendo é a intensificação do trabalho do professor. Existe um artigo muito importante que eu gostaria de aproveitar para divulgar, que foi desenvolvido pela Andréia, que é presidente do Simpro Guarulhos. Ela é uma especialista em ensino à distância. Ela fala sobre, um artigo que ela publicou no Le Monde, chama Da Tela para Cá é Diferente, o trabalho docente e o ensino à distância nas escolas privadas. Então, ela vai mostrar esse processo de intensificação, né, e de uma educação que de fato não funciona, né? O trabalho do professor ele é intensificado, mas o resultado ele é muito a desejar do que realmente deve ser a educação, né? Então, eu acredito muito nas tecnologias, eu sou um entusiasta das tecnologias, mas o problema é que a tecnologia na mão do capital, ela se torna exploração. Então, a tecnologia que pode servir de emancipação, poderia servir para a gente poder trabalhar menos, na mão do capital, ela se torna intensificação do trabalho, ela se torna aumento da exploração, né? Então, a gente vai viver um momento muito complicado após essa pandemia aí, porque a educação à distância ela pode estar ocupando um espaço muito maior e ela pode representar o nosso desemprego, ela pode representar tem a universidade, o grupo Laurent, que eles estão colocando robôs para corrigir as provas dos professores. Universidades grandes como a FMU e outras grandes universidades têm robôs corrigindo provas dos estudantes do ensino à distância. Então, é uma questão muito complexa que a gente poderia trazer outras pessoas para falar sobre, porque demanda muitas questões. Sim, a galera trouxe vários comentários aqui, importante mesmo, ó. Questão do EAD aí, o professor Fábio. O EAD só veio reforçar o abismo social desse país. É muito realmente Pode falar. Ele fala, o abismo social. Então, a gente vê na periferia, na escola pública, a dificuldade de acesso na tecnologia, um acesso praticamente, pouco acesso, e na educação privada, nas grandes escolas, a educação funcionando, mas a partir da intensificação. Então, é um abismo social entre periferia e centro, né? Isso aí. O Gil coloca aqui essa questão da educação superior, né, já não funciona bem, pois, como você falou, precariza o trabalho do docente e forma profissionais com muitas deficiências. Agora, no ensino básico, é impensável EAD, exatamente. Acho que é só uma questão, assim, da emergência mesmo que a gente está vivendo, né? Não, que nem agora foi, por pressão popular, o adiamento do Enem. Então, no caso, estava mostrando aí diariamente pessoas que têm a internet lenta, que não conseguem carregar vídeos, ou tem que esperar o pai ou a mãe chegar para usar o celular, porque não tem celular próprio. Então, essa pandemia também trouxe esse abismo social, como o professor Fábio falou, de que a maioria dos brasileiros não tem esse acesso digital. Isso é uma coisa de se pensar. Como que o poder público pode fornecer internet? Eu defendo gratuitamente, né? Mas poderia pelo menos oferecer a preço de custo ou a custo muito baixo para que as populações mais vulneráveis tenham acesso a essa tecnologia. Não, e só fazer um comentário que a educação, ela tem um dos maiores orçamentos, acho que da cidade de São Paulo é o maior orçamento, então tem recurso para a educação, é importante a gente trabalhar para investir num tablet para o aluno, trazer essa possibilidade das novas tecnologias para todos os alunos, que aí para você ter um pé de igualdade,
nesse aprendizado, no processo de ensino-aprendizado, seja o cara estando numa escola na periferia ou o cara estando numa escola de 10 mil reais aí, como tem Não, algumas aí. E esse formato aí, como está ocorrendo nas escolas particulares, e o professor gravar aula, e o aluno ficar escutando lá do outro lado, é reforçar o ensino tradicional também, né? Até porque você não dá nenhuma autonomia para o aluno, apesar de ele ter que sentar lá no computador, no celular, e ficar ouvindo o professor falar durante 1 hora, sendo que essa ferramenta deveria ser usada para estimular as metodologias ativas, né? E você Sim. e você fornecer algum tema de pesquisa e esse estudante estudar por si só e voltar com o conteúdo para a sala de aula, ou seja. Não, Aí eu só, desculpa cortar, só complementando, tem essa questão da sala de aula que é muito importante, né? Que o Gil coloca aqui, ó, toda a relação sócio-interativa que acontece no espaço escolar entre alunos e alunos e professores é fundamental do seu desenvolvimento. Que a escola é muito além disso, né? Só dessa questão cognitiva da lousa ali, a questão da interação social. É só você pensar aí quantos amigos você tem que é da época da escola, namorada, amigo, etc. Um professor que você, depois de muito tempo, você ainda conversa com ele. Então, as relações sociais ali que fazem parte meio do currículo oculto, né, da escola, são essenciais para esse aprendizado, né? Até porque a sala de aula é um ambiente de conflito, né? Sim. Então, não o conflito da guerra, estou falando o conflito de ideias ali, de debate. E claro que eu penso que pós-pandemia a educação vai mudar, mas temos que ter número de aulas em sala de aula ainda, aulas no local, com contato humano, né? Não ser totalmente EAD, à distância que seja. Eu completamente contra o ensino à distância. Assim, eu acho que a gente tem que deveria tentar reverter esse processo dentro do ensino superior, porque eu fico pensando assim, porque a universidade não é só um espaço, é um espaço de aprendizado, mas como você falou, ele se dá a partir da interação, né? O Gil foi muito feliz nessa questão socio-interacionista, né? De você interagir com os colegas de sala, fazer trabalho junto, de conviver, até mesmo numa festinha, no bar, né? Sabe essas relações que a universidade possibilita? E na escola também, eu acho que não cabe ensino à distância na educação básica. As tecnologias são legais, são importantes, mas ela nunca vai substituir a vivência da escola, né? As trocas que existem dentro da sala de aula, dentro do espaço escolar, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que eu acho que vai ser uma das bandeiras que a gente vai ter que levantar aí, que é o combate ao ensino à distância. As tecnologias, sim, são legais, mas o ensino é presencial. Como o Douglas falou, quando essa coisa de produzir junto com os estudantes, né? Quando a gente pega o podcast, por exemplo, que é uma tecnologia, uma mídia digital, o mais interessante dela é o construir o podcast junto, né? De construir a pauta junto com os estudantes, conversar sobre o tema, sair para entrevistar, depois editar aquilo junto e depois escutar aquilo que foi produzido, né? Então, o podcast, por exemplo, ele é um projeto possível dentro da escola, mas ele é possível dentro da interação, né? Aí, estamos caminhando aqui para a finalização, ó. Só um comentário da Rita de Castro, ela fala um pouco da questão na rede pública em Guarulhos. A intensificação da exploração também se dá na ausência de regulamentação. Trabalho remoto, chega o WhatsApp meia-noite, tem que ficar sempre atento a isso daí para você não trabalhar 24 horas, né? Legal, a Rita é servidora municipal e uma das lutas que nós temos na educação privada, e não sei como que está na questão do STAP em Guarulhos, mas a gente luta pela regulamentação do trabalho à distância, né? Porque de fato ele já acontece, mas é preciso regulamentar a quantidade de horas, essa questão dos horários também, a gente comentou, o WhatsApp às vezes está lá no seu horário de lazer e o WhatsApp da escola toca, então é necessário regulamentar. Mas eu sempre reforço que é necessário impedir a expansão do EAD na educação básica e combater ele no superior. Eu sei que eu também já fiz curso à distância no superior, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Eu sempre comento que fazer curso à distância é cavar a nossa própria cova, porque o professor um dia ele vai ser substituído por essa figura do tutor
e as consequências vão ser para nós mesmos. Exatamente. Aí, ó, esse é o aluno, professor Tiago. Ainda vamos fazer voz ativa para falar as notícias em espanhol. Quem Pedir para ele falar o nome. Love Wolf, fala seu nome aí para gente. Se identifique. Eu desconfio que seja a Brittany. Eu não tenho, eu acredito, não sei, não tenho certeza, porque ela participa, ela é uma imigrante, né? Ela é filha de imigrante da boliviana. E esse ano uma das nossas propostas no projeto Voz Ativa Estudantil era fazer um programa de vozes latinas, um programa que os estudantes, nós temos a comunidade boliviana muito grande dentro da escola, né? Então a gente queria fazer um programa que eles pudessem produzir em espanhol. E a gente começou, mas com o isolamento social nós não conseguimos dar continuidade. Então é isso, é o projeto dando voz para quem não tinha voz, é dando voz para a comunidade boliviana, dando voz para a comunidade haitiana em São Paulo, dando voz para todos os imigrantes que moram na cidade de São Paulo, né? A gente está encaminhando aqui, ó. Você tem até 20 e 30 para falar o seu nome. O nome, falta 5 minutinhos, hein? Fale agora ou cale-se para sempre. Eu acho que a gente está encaminhando aqui para o final da nossa live, conforme prometida. Aí, ó, muito obrigado a todos e todas pela sua participação. Gostaria de agradecer aí o Douglas e o Thiago aí, os dois trabalham na MF Schiller Gill, muito bom saber aí que tem essa parceria. Voltando, uma coisa importante que eu tinha até combinado com o Douglas, voltando, quando a gente puder retornar para a aula presencial, a gente bolar um encontro aí entre os estudantes da MF Estação Jaraguá, Projeto Território Jaraguá, estudantes da MF Schiller Gill, Voz Ativa Estudantil e Caminhos da Vila Ed, vamos fazer um encontro aí territorial, Zona Noroeste aqui, Jaraguá, Vila Ed, Zona Norte. É importante, é uma troca muito rica. Quando já fiz esse encontro no Céu Vila Atlântica, quando os alunos de diferentes escolas, né, se encontram, falam dos seus projetos, falam da sua realidade, etc. É muito importante. E então, passar aí para o Douglas, fazer uma consideração final, e para o Thiago, para encerrar. Galera, ó, muito obrigado vocês que ficaram aí na live. Curta, compartilha aí nosso canal, se inscreva no canal, que a gente pretende fazer mais lives aí sobre essa parada. O comentário do Robson, excelente iniciativa em fazer esse encontro de diferentes escolas, sim, é muito importante. E vamos sempre dialogar com o território aí, Robson, professor de Geografia e diretor da MF Estação de Jaraguá. Fala aí, Douglas. Obrigado, Henrique. Obrigado, Thiago. Você trouxe a abordagem do podcast, mostrando que é possível fazer, basta procurar as ferramentas corretas e escolher um tema e partir para cima. Gostei também da parte que você abordou da organização do trabalho do professor, a partir desse ensino EAD, principalmente da escola particular. E gostei de toda a sua fala, passando embaixo, e agradeço por essa entrevista interessante aí. Muito obrigado, e passo a palavra a você para fazer suas considerações finais aí. Legal, queria agradecer aí o Henrique, ao Douglas, ao pessoal aí que participou dessa live. Eu trouxe um pouco, então, dessas experiências que eu tenho tido aí com podcast, né? Queria incentivar os professores aí, façam podcast, né? Ouçam podcast. É uma ferramenta muito interessante dentro da escola, e não só na escola, mas nas associações, sindicatos, organizações e nos grupos. Eu queria deixar umas indicações, depois a gente pode colocar aí nos comentários, de algumas leituras sobre. Tem alguns artigos que eu tenho estudado podcast, então tem um que é bem interessante, que chama o Podcast no Brasil e no Mundo, um caminho para a distribuição de mídias digitais, que é um artigo do Lúcio Luiz e do Pablo de Assis. Tem um artigo também da Carolina Machado Santos, que chama Podcast na Educação, Uso e Possibilidades. É outro artigo bem interessante. Tem um também que é muito interessante, que chama O Uso do Podcast como Recurso de Aprendizagem, do Maurício Severo da Silva.
Vocês podem também procurar aí no Google, tem uma revista, um zine, que chama Construindo Pontes, que também fala sobre podcast, né? Além do Milton Santos, que nós indicamos aí por uma outra globalização, pessoal, algumas indicações bibliográficas aí para quem se interessar pelo assunto. E também queria aproveitar para divulgar alguns endereços que nós temos, para que vocês acessem lá e conheçam. Tem no Facebook a nossa página que chama Voz Ativa Estudantil. Nós temos 12 edições de podcast que vocês podem ouvir. Existe também, conheçam também a mídia Desobediência Sonora. Os podcasts do Voz Ativa Estudantil estão todos dentro da mídia Desobediência Sonora. Então, lá através do desobedienciasonora.milharal.org.br ou no Facebook também, Desobediência Sonora. Temos também o canal no YouTube, Desobediência Sonora, ou através dos diversos aplicativos de podcast, que são Spotify, Deezer. Basta digitar lá no Google, na plataforma Desobediência Sonora, que você pode ouvir os diversos... Você pode ouvir os diversos podcasts que nós desenvolvemos. E o Voz Ativa Estudantil está lá na Desobediência Sonora. E tem também a página da nossa escola, MF Professora Schiller Gil. Conheça os nossos projetos lá. E é isso, pessoal. Agradecer aí. Muito obrigado. Tamo junto aí. E ouça podcast, produza podcast, seja a mídia. Encerramos por aqui. Valeu, Fábio aí, ó. Show de bola, Henrique. Parabéns pelo tempo. Valeu, companheiro Fábio. Valeu, Tiagão. Obrigado, Fábio, por ter ficado. Obrigado, valeu, Thiago. Galera. A gente encerra por aqui. Uma boa noite. Tudo o que o Thiago falou, a gente vai colocar junto aí. Legal. Vocês acessarem os links, se informarem e vamos para cima. E viva a escola pública de qualidade, hein? Abraço a todos. Tamo junto.